1000 cairão ao seu lado, mas nada vai te atingir. Já pensou como seria presenciar, com seus próprios olhos, o que realmente acontece quando essas palavras são pronunciadas com fé? Hoje quero compartilhar algo que vivi e que transformou totalmente minha maneira de orar. Meu nome é Mônica Soares, tenho 30 anos e sempre levei uma vida simples, dessas que passam despercebidas, mas que sustentam o mundo em silêncio. Sou cozinheira, e nos últimos 7 anos, trabalhei preparando marmitas em um restaurante modesto em Aracaju. Nunca fui conhecida, mas fazia um feijão que parecia curar a tristeza. Pessoas de todos os tipos já comeram da minha comida, muitas sem nem saber quem preparava. Minha rotina era trabalho, contas e orações. Eu falava com Deus sim, mas quase sempre rápido, entre uma entrega e outra. Muitas vezes minhas orações soavam mais como desabafos do que como pedidos de fé. Orava cheia de medo, medo de perder tudo, de faltar o essencial, de continuar sozinha. Recitava os salmos, principalmente 91, como quem segura um amuleto, sem realmente compreender seu significado. Tudo mudou numa segunda-feira, logo após o almoço. Eu lavava uma travessa quando senti um aperto forte no peito. Não uma dor comum, mas uma sensação como se algo me puxasse por dentro. Tentei me apoiar, mas minhas pernas falharam e caí. O barulho da louça caindo foi o último som que ouvi antes que tudo escurecesse. Quando recuperei a consciência, não estava mais no restaurante. Meu corpo jazia no chão, mas eu me via flutuando, calma, em paz. Foi como se tivesse sido retirada do mundo e colocada num silêncio profundo e vivo. Uma luz suave apareceu diante de mim, não ofuscante, mas acolhedora, e dela saiu uma voz firme, doce e familiar, como se fosse uma lembrança da infância. Mônica, filha, eu te conheço. Hoje você vai entender por que eu te protegi tantas vezes. A luz não era só luz, era presença, autoridade e amor ao mesmo tempo. Quando Deus falou, senti suas palavras atravessarem tudo em mim, como se minha alma as reconhecesse antes mesmo da minha mente. Mônica, muitos repetem palavras, mas poucos entendem o que dizem. Hoje vou mostrar o que ocorre no mundo espiritual quando alguém ora com fé, especialmente ao declarar o Salmo 91. Nesse instante uma visão se abriu para mim, o véu entre o visível e o invisível foi rasgado. Vi casas comuns, como a minha, envoltas em trevas espirituais, sombras vagando pelas ruas e invadindo lares como se fossem donos deles. Vi famílias discutindo, doenças chegando sem explicação, portas se fechando sozinhas. Mas então, quando alguém tocava o coração e começava a orar de verdade, a atmosfera mudava. Deus disse: as palavras não são mágicas, filha. São espadas, escudos, decretos espirituais. Quando alguém fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, eu envio os meus anjos. Deus mostrou-me anjos gigantes, brilhando como fogo, protegendo casas simples, crianças, mulheres em pranto, jovens perdidos. Vi setas invisíveis sendo desviadas, acidentes evitados, doenças recuando, portas se abrindo milagrosamente. Tudo começava com uma simples decisão: confiar. Quando você diz, meu refúgio e meu baluarte, mesmo sem entender, você me ativa. Você me dá permissão para agir na sua vida. Eu chorei como criança, porque tantas vezes achei que Deus não me ouvia. Quantas orações pareciam cair no vazio, e agora Ele me mostrava que sempre lutava por mim, em silêncio. A luz ao meu redor começou a se expandir, viva e pulsante. Ali não havia tempo nem chão, só o coração de Deus falando diretamente com o meu. Ele me levou para ver o que ninguém vê quando ora. Há doenças que não têm origem no corpo, dores que não vêm da carne. Muitas enfermidades começam na alma, e quando o coração adoece, o corpo segue o mesmo caminho. Então Deus me mostrou pessoas em hospitais, chorando diante de diagnósticos difíceis. Sobre algumas delas pairava uma sombra escura, como fumaça viva, tentando tocar seus órgãos, fria e pesada. Ouvi sussurros espirituais, até que um brilho cortou a sombra ao meio, como uma espada de luz. A sombra gritou, mas só o mundo espiritual ouviu. A oração estava quebrando algo que nenhum remédio alcançava. Quando alguém ora com fé e me chama de refúgio, eu não só escuto, eu desço, luto e liberto. O inimigo se alimenta do medo, mas o céu se move pela confiança. Eu tremia, pois percebi quantas vezes orei doente, sem saber que minhas palavras afastavam as trevas, que minha oração era um escudo invisível contra a morte. Deus continuou: maldições, pragas, feitiços, nada disso resiste à voz de quem confia em mim. Quando alguém diz que 1000 cairão ao seu lado, mas nada o atingirá, o inferno recua.
Ele me mostrou lares onde brigas pareciam sem explicação, um casal distante, raivoso. Entre eles, um vulto que alimentava o ódio. Mas quando um dos dois começou a orar, declarando o Salmo 91, o vulto se desfez em poeira e foi expulso da casa. Deus me olhou e disse algo que ficou gravado na minha alma. O mundo ensina a lutar com força, mas no reino, quem vence é quem se esconde em mim. Naquele momento entendi que não era questão de força, mas de rendição. Reconhecer que sozinha eu não podia, mas com ele, nem o invisível tinha poder sobre mim. Então ele estendeu a mão, e num piscar de olhos, me transportou para um campo invisível e ao mesmo tempo, mais real do que qualquer cozinha em que estive. Veja, filha, o que acontece quando alguém me chama de refúgio. Vi uma mulher ajoelhada em um quarto escuro, tremendo de medo. Seu filho estava hospitalizado, e pouco antes, o telefone havia tocado com más notícias. Ela não gritou nem culpou ninguém, apenas colocou a mão no peito, e com lágrimas escorrendo, sussurrou: Senhor, Tu és o meu escudo, meu Deus em quem confio. Naquele momento algo no céu respondeu. Não foi um som comum, como de um instrumento, mas algo parecido com um comando divino, uma trombeta espiritual. Então eu vi os anjos, não como os desenhos delicados que estamos acostumados, mas como guerreiros imponentes, brilhando intensamente. Suas vestes pareciam feitas de pura luz e força, e cada um empunhava uma espada flamejante. Guiados por aquela oração, 3 anjos desceram velozes sobre o hospital. Tocaram as portas, liberaram o quarto e afastaram a morte. Meus anjos não são despertados por gritos de desespero, mas pela fé verdadeira, disse Deus. Deus me mostrou ainda o motorista, indo ao trabalho, orando enquanto dirigia: livra-me do laço do homem cruel. Ali uma emboscada estava armada numa rua lateral, mas antes que pudesse acontecer, um anjo cruzou o asfalto, interferiu no GPS e fez o homem mudar o caminho, desviando da tragédia. Eu fiquei maravilhada e ao mesmo tempo assustada, porque ele me revelou que isso já havia acontecido comigo inúmeras vezes, e eu nem percebia. Senti um arrepio e lembrei das ruas que evitei sem saber o motivo, dos ônibus que perdi, dos acidentes que foram evitados, das decisões que pareciam bobas, mas eram anjos me guiando. Tudo isso porque eu o chamei de refúgio, mesmo sem entender plenamente sua presença. Então Deus falou com voz firme, como quem sela algo eterno: a quem confia em mim, eu ordeno aos meus anjos que te guardem. Não é sorte, nem coincidência, é promessa. Eles te protegem na saída e na chegada, sustentam seus passos para que não tropece. Você só precisa continuar confiando. Naquele instante minhas lágrimas voltaram, mas não eram de medo, e sim de gratidão. Por trás da minha vida simples, existia um céu inteiro lutando por mim. E tudo começou com uma oração que eu julgava pequena. Depois de tudo que presenciei, laços sendo cortados, enfermidades derrotadas, anjos em batalha, pensei que já entendia o Salmo 91. Mas Deus, com ternura, me disse: Mônica, ainda falta o mais importante. Você viu o que acontece quando me invocam, agora precisa compreender onde tudo começa. Então ele me levou a um lugar indescritível. Era como um jardim, mas não um jardim comum. Era um espaço de paz, um silêncio acolhedor e uma luz que pulsava no ritmo do coração. Este é o verdadeiro esconderijo, ele disse. É o lugar onde você entra quando decide confiar em mim, mesmo sem ver. Onde escolhe me adorar, mesmo na dor. Onde não ora só por proteção, mas porque me ama. Aqui o medo não te alcança, a seta não te fere, o inimigo não te toca. Foi ali que compreendi. Não se trata apenas de decorar um salmo, mas de habitar esse lugar. Morar nele, viver ali todos os dias, mesmo quando tudo parece desmoronar. Vi pessoas que rezavam o Salmo 91 como um ritual, mas cujas palavras não ultrapassavam a superfície. E outras que com fé simples e lágrimas nos olhos, moviam o céu. Deus mostrou-me que o que faz a diferença não é o volume da oração, mas o coração. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não é só quem me busca em apuros, mas quem aprende a viver comigo, a confiar em silêncio e a me amar mais do que busca respostas, disse ele. Essas palavras mexeram comigo, pois era como se ele descrevesse a versão de mim que sempre desejei ser, mas nunca soube como. Naquele lugar sagrado, senti vontade de ficar. Entendi o significado de estar à sombra do Onipotente, o lugar mais seguro que existe, não porque nada te atinge, mas porque nada pode te derrotar. Chorei de novo, mas desta vez foi um choro diferente, um choro de arrependimento e reencontro. Percebi que passei anos orando de fora para dentro, quando tudo que Deus queria era que eu entrasse, morasse, confiasse e descansasse naquele esconderijo. Tudo fez sentido.
Senti que poderia permanecer para sempre ali, e sinceramente, queria mesmo isso. Pela primeira vez, minha alma estava inteira, sem culpa, sem cansaço, sem medo. Então Deus ficou em silêncio por um momento, e quando falou de novo, sua voz trazia amor e direção. Mônica, eu te trouxe aqui porque confiei a você algo que poucos entendem. Agora que você viu o que acontece no invisível, precisa compartilhar. Um frio percorreu meu espírito. Eu não sabia exatamente o que ele queria dizer naquele momento, mas compreendi que não era hora de permanecer, era hora de retornar. Muitas pessoas pronunciam meu nome com os lábios, mas não com o coração. Usam o salmo como se fosse uma chave, mas nem sempre abrem a porta, disse ele. Deus me pediu para que eu falasse a essas pessoas. O esconderijo é real, as promessas são verdadeiras, e quem me chama com sinceridade jamais estará sozinho. Suas palavras penetravam em mim como fogo e bálsamo ao mesmo tempo. Então lembrei das tantas pessoas ao meu redor que haviam desistido de orar, pessoas boas, porém machucadas, que repetiam o Salmo 91 mais por medo do que por fé, exatamente como eu fazia antes. Agora Deus queria que eu fosse a voz para acordar essas almas adormecidas. Você vai voltar, Mônica, e compartilhar este testemunho. Conte a eles que mesmo no vale da sombra da morte, há anjos guardando. Ensine que a oração não é um ritual vazio, mas um refúgio real. Mostre que eu sou real, que escuto e respondo. Senti o toque dele, não físico, mas que atravessou meu espírito. Foi como se meu ser inteiro fosse marcado com um propósito. E então ele me disse algo que nunca esqueci. Você não morreu, foi chamada, e agora está sendo enviada. Nesse instante a luz ao meu redor começou a diminuir. O esconderijo do Altíssimo ainda me envolvia, mas algo me puxava para fora. Deus havia falado, e quando ele fala, nasce uma missão. Quando ele envia, o mundo nunca mais é o mesmo. A luz recuava lentamente, como se não quisesse me deixar partir, ou talvez porque eu fizesse parte dela. O esconderijo não desapareceu, apenas recuou para dentro de mim. Deus havia selado algo eterno no meu espírito, algo que ninguém jamais poderá tirar. Você não voltará igual Mônica, ele disse. Você carregará a minha palavra escrita no olhar, e o céu dentro do coração. Quando falar, as trevas lembrarão de onde você veio. Foi a última coisa que eu vi antes do silêncio e da dor tomarem conta. Um choque atravessou meu peito, meus pulmões ardiam como se tivessem esquecido como respirar. Meus olhos pesavam, mas minha mente ainda ecoava a voz dele. Quando abri os olhos, havia gente gritando, uma ambulância, um desfibrilador, um enfermeiro dizia, ela voltou. Mas eu não era mais só a Mônica de antes. Eu era alguém que esteve com Deus. Passei 3 dias no hospital, sob observação. Disseram que meu coração parou por alguns minutos, mas voltou sem explicação. Os médicos não conseguiam entender o que aconteceu, mas eu sabia exatamente. Sabia o que tinha vivido e o que precisava fazer dali em diante. Desde então, cada dia tem sido diferente. Não oro mais por medo, mas por amor. Oro porque sei que o Salmo 91 é vivo. Não é apenas uma oração de proteção, mas um pacto, uma morada invisível para quem decide confiar mesmo em meio ao caos. Hoje, quando fecho os olhos e digo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu vejo, sinto e lembro. Lembro dos anjos, das setas que foram desviadas, do céu em movimento, da voz que conforta, do abrigo que protege. Se você está ouvindo isso agora, não ignore. Não repita essas palavras como se fosse um dever ou uma rotina vazia. Ore como quem corre para os braços de um pai que te espera, pronto para guardar sua casa, sua mente, sua alma. Porque aquele que se apega a ele com amor, será livrado, protegido, porque conhece o seu nome. Foi isso que ele me disse. Foi isso que me trouxe de volta. E é isso que quero deixar para você agora. Se você soubesse o que eu vi, jamais oraria da mesma forma. Não falo por emoção, nem para causar impacto. Eu morri e vi o que acontece quando alguém ora de verdade. E voltei com uma única missão, contar que o Salmo 91 não é apenas um texto bonito para momentos de medo. Ele é um território espiritual, uma chave de acesso, um esconderijo real. Quando alguém ora com fé, os anjos se movem, a atmosfera muda e o impossível começa a ceder. Antes eu recitava o salmo como quem segura uma corda no escuro. Hoje sei que quando digo, Senhor, Tu és o meu refúgio, Ele escuta, entra, cerca minha casa e levanta muralhas ao meu redor. E mesmo que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, se eu estiver com Ele, não serei atingida. Muitas pessoas oram por obrigação, por medo, por costume.
Mas Deus me mostrou que a verdadeira transformação acontece quando confiamos de coração. Quando deixamos de orar só para pedir livramento e começamos a orar porque reconhecemos quem Ele é. E aí tudo muda. Porque não é o volume da oração que move o céu, é a entrega. Eu não voltei a mesma. E depois de tudo que vivi, digo a você, com o coração em chamas, ore, mas ore com entendimento, fé e amor. Faça do esconderijo do Altíssimo seu lar, não apenas um abrigo emergencial. Você nem imagina quantas vezes Deus já te livrou sem que você soubesse. Mas se escolher confiar, Ele não só te livrará, Ele vai te transformar. Porque a maior bênção não é apenas proteção, é aprender a viver na presença daquele que te criou. A Bíblia nos lembra no Salmo 91, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Que as bênçãos do Altíssimo estejam sobre sua vida, sua casa e seus caminhos. Lembre-se, oração não é só palavra, é abrigo, escudo, morada. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.